Alô, bom dia a todos. Aliás, bom dia para mim que ainda não almocei, boa tarde para quem já almoçou. Aguardando aqui a entrada da Amanda e do Leandro para a gente começar a nossa segunda jornada de direito administrativo previdenciário. Nessa jornada, a gente vai conversar com vocês um pouquinho mais sobre detalhes, dicas. Quem tiver dúvida também, lembra que pode colocar aqui embaixo, nesse pontinho de interrogação, que a gente vai tentar ajudar os colegas com relação às dicas, às novidades do processo administrativo. A gente está vivendo agora um processo administrativo com uma nova instrução normativa, né, com a IN 128 de 2022, então já atualizada com os detalhes da reforma. E muitas... o Leandro já entrou aqui, deixa eu ver se eu consigo convidá-lo. Muitas novidades. Ando aguardando a Amanda aqui, a Amanda entrou também, vou convidar os dois para eles entrarem, para a gente poder bater o nosso papo. Aqui, Leandro tá escondido. Oi, e a Amanda já entrou. Oi, Amanda, bem? Tudo bem? Tá muito que friozinho, frio, né, guria? Friozinho, Leandro, vocês estão economizando, né? Assim, né? Sendo discreta, né? Porque tá frio. Sejam bem-vindos, meus dois amigos, né? Tem sido uma alegria poder compartilhar com vocês esse tema. E a nossa segunda jornada de Direito Administrativo Previdenciário. Estava falando aqui com o pessoal que a ideia é a gente trazer algumas novidades, né? Até esse final de semana eu fiz algumas postagens também sobre algumas limitações que a gente está tendo, sistema e tudo mais no processo administrativo previdenciário. Eu vou passar primeiro para a Amanda, depois para o Leandro dar um oi para o pessoal. E quem não estiver falando, se puder desligar o microfone, às vezes ajuda. Desliga e liga depois. Vamos lá, Amanda, Olá, sua pessoal. vez. Boa tarde, Gi. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, pessoal. Espero que vocês estejam muito bem, tirando esse friozinho. Mas eu tava com saudade do frio também. Como a Gi falou, essa semana a gente vai ter a segunda jornada do processo administrativo e trazendo algumas novidades aí da IN, das portarias. E é isso. Espero que seja muito proveitosa essas lives. Leandro, vai lá, sua vez. Oi, me ouvindo? Tudo funcionando? Que show, que show. Boa tarde, pessoal. Mais uma vez é uma satisfação, uma honra estar aqui com as loiras divas do previdenciário e poder trazer essas inovações, a gente poder conversar um pouquinho sobre tantas e tamanhas mudanças que temos e que ainda teremos, que, né, ainda há muita coisa para regulamentar aí no INSS sobre processos, sobre direito, e espero poder contribuir pelo menos um pouquinho aí com a vida previdenciária de todos os advogados e advogadas que acessem aí as nossas lives. Então, gente, vamos começar. Eu vou puxando os temas aqui, se vocês quiserem também ir tratando. Eu vou começar falando um pouquinho sobre a questão do processo mesmo de sistema, né? A gente tem a facilidade, a dificuldade, muitas vezes, de lidar com os sistemas eletrônicos, né? A gente tem vivido desde 2017, iniciaram os acordos de cooperação técnica entre OAB e INSS, que viabilizaram que a gente pudesse passar a fazer os nossos requerimentos na via administrativa no meio eletrônico, assim como a gente tem o EPROC, os PJEs, né? Os sistemas de protocolos judiciais, a gente passou a ter um sistema de protocolo administrativo. Ele não tem todas as funções, todos os detalhes dos sistemas judiciais, então, às vezes a gente tem, às vezes não, a gente tem um sistema que é para o CRPS, um sistema que é para o INSS, sistemas administrativos também não se conversam sempre, mas a gente teve alguns avanços importantes. Primeiro, com a possibilidade, né, de fazer os requerimentos já direto dos nossos escritórios, das nossas sedes, sem a gente ter que ir até o INSS. Também a possibilidade de a gente juntar os documentos que a gente acha importante, porque não sei se vocês lembram, se algum de vocês chegou a atuar na época do presencial, em que a gente levava a documentação e nem sempre o servidor ou a servidora optava por colocar todos os documentos que a gente estava levando para
no processo administrativo, então a gente acabava com muita dificuldade até da prova administrativa. Então isso é uma facilidade, né? Não sei se vocês gostariam de destacar alguma facilidade também. Vamos começar com os pontos positivos. Amanda, Leandro? Não, alguém estava me ligando aqui, eu só fechei. Sem sombra de dúvida, os sistemas, né, facilitaram bastante, apesar de a gente ainda ter algumas não, né, bastantes instabilidades, mas a parte da documentação, o interesse de agir, que no previdenciário é uma coisa tão necessária e tão né, exigida para um processo judicial, então isso viabilizou bastante, né? É claro que ainda precisa de algumas melhorias, mas com certeza ajudou muito a cópia de processo, né? A solicitação de cópia de processo, que antes a gente tinha que ir na agência levar o CDzinho para baixar o processo ou pegar mesmo a cópia. Não que eu seja dessa época, né? Mas me contaram que era assim. Mas nunca, nem sei o endereço do INSS aqui. Conta, Leandra, o que você acha das facilidades do sistema eletrônico? Leandro, que é um super mega especialista nos sistemas, né, Gi? Eu também não sou dessa época, eu já peguei a fase também do INSS funcionando, já tudo digital, então, para mim, nem sei como era, nem sei que tamanha facilidade trouxeram tantos os sistemas do INSS. Vamos falar a verdade, todo mundo aqui pegava senha na fila presencial, ia de manhã. Ninguém vem dizer que é novo, não, porque a gente já pegou senha no INSS de madrugada para poder ser atendido, tá, galera? Não, eu acho que tem aí, né, uma simples facilidade que os sistemas trouxeram, claro que necessitando de inovações, de adaptações, enfim, né, até a pandemia trouxe necessidades do INSS mesmo se adaptar, os novos normais, enfim. Mas eu acho que essa facilidade de a gente poder fazer os requerimentos, poder fazer, né, seja de benefícios, seja de serviços, do nosso escritório, né, sentada na cadeirinha na frente do nosso computador, eu acredito que já foi uma grande facilidade para aqueles que pegaram nessa época, que a Gisele narrou aí, que eu não peguei, de ir para a fila do INSS de madrugada para pegar uma das 10 senhas para fazer a habilitação do processo. Então, pelo menos aqui em Curitiba, não era só o fato de chegar no INSS de madrugada, você tinha que ser um dos 10 primeiros a chegar para poder pegar uma das senhas, para poder fazer alguma coisa. O sistema veio, né, numa evolução, quando essas filas foram passadas para dentro do sistema do INSS, com agendamento, mas ainda num tempo muito grande, chegando a 6 a 8 meses, para poder realmente efetivar a entrada daquele requerimento. Então, a gente ligava no 135, fazia o agendamento e dali 6, 8 meses a gente conseguia fazer realmente o protocolo daquele benefício dentro do INSS. Houve a evolução ainda, mais uma vez, para a agência digital, quando a gente levava os documentos, ainda nesse agendamento dos 8 meses, o próprio servidor já digitalizava e devolvia para a gente os documentos, a gente trazia embora, salvo naqueles casos com muitos documentos que tinha que deixar para isso ser feito pela retaguarda, pelo setor que realmente amparava ali os servidores que faziam o protocolo. E hoje a gente faz pelo sistema, pelo computador, pela cadeira do nosso escritório, pela cama da nossa casa, pelo sofá, que muitas vezes eu vejo a Amanda fazendo o trabalho dela no sofá. Mas a gente vê, então, essa tranquilidade. Realmente, os sistemas precisando de inovações, precisando de estrutura, de infraestrutura, visto a quantidade de portas de acesso que estão sendo abertas para a população, para os advogados. Então, a gente tem um sistema, hoje, né, saiu a questão do concurso, que vai com certeza auxiliar muito
não com relação aos sistemas, porque o sistema daí é data prévia, é uma outra coisa, mas a gente vê que sim, temos as facilidades, e o que eu gosto de falar muito, e falo nas aulas inclusive, é com as facilidades vem responsabilidades. E a Gi fez uma postagem, fez um vídeo agora, esses dias, falando justamente das responsabilidades que a gente fala já há tanto tempo para todo mundo, para as pessoas dentro dessas inovações, dessa virtualização de procedimentos, a gente não criar formas de burlar, né, os sistemas, de burlar as estruturas, como criação de e-mail com mais, criação de e-mail com ponto, cuidar para quem a gente envia a nossa senha do nosso sistema do INSS digital, ou do meu INSS do nosso cliente, que a gente faz cadastro em sistemas de push, e isso o INSS hoje está reconhecendo como uma invasão, mas justamente porque a gente fornece para uma empresa o nosso CPF, o nosso login ao acesso aos nossos processos, aos nossos documentos, aos documentos dos nossos clientes, e com isso tudo a gente tem que cuidar. Então, Gi, eu acho muito legal você trazer, né, esse ponto dos sistemas, e a gente falar um pouquinho das facilidades. A facilidade é essa simples, assim, de eu não ter mais que ir no posto eu fazer as coisas no meu escritório. Seja pelo computador, seja pelo telefone, pelo 135 ou pelo 0800, mas também cuidar um pouquinho com essas responsabilidades, que eu achei excelente ali a tua postagem, já tratando, né, de uma questão que a gente já fala há muito tempo aí. Eu falei muito, né? Nada, sim, é isso mesmo, é um bate-papo. E daí, gente, ressaltando, né, a postagem e as informações, a gente tem que tomar cuidado, primeiro, na questão da criação do cadastro dos nossos clientes. Muitos dos nossos clientes são pessoas de pouco acesso, né, de acesso tanto a e-mails, os clientes que estão em cidades também mais afastadas, mesmo os clientes que estão nas capitais ou nas cidades maiores, muitas vezes a pessoa não tem essa introdução à tecnologia, ela não possui um e-mail, né? Ela não tem esse registro, a sua senha, ela ainda não usou a sua senha do gov.br, que dá acesso ao INSS, mas dá acesso a outros serviços. Muitos de nós, quando atendemos o cliente pela primeira vez, ou quando a gente vai fazer uma análise, a gente pergunta, você tem a senha? Ele diz, não sei o que é isso. E daí a gente vai fazer a senha para poder acessar o CNIS dele, para poder acessar as informações de benefício, para poder ter acesso àquilo que a gente precisa para atuar. O problema nesse caso tem se dado quando muitos dos colegas acabam utilizando e-mails deles ou dos seus escritórios, ou e-mails que são criados até em hosts, né, sem custo, tipo Gmail e etc., que eles fazem e-mails que eles ficam com o e-mail e não repassam ao cliente. Nesses casos, né, e-mail com ponto, com mais, com vírgula, né, essas burlas ao sistema, porque a gente sabe que desde o ano passado o gov.br ele criou aqueles níveis de segurança dessa senha, então temos o prata, o ouro, criou também a impossibilidade de a gente cadastrar mais do que 5 vezes o mesmo e-mail dentro desse sistema, pensando que uma família tivesse lá, então, até 5 pessoas que ficassem vinculadas. Então, o pai poderia cadastrar a si e os filhos, né, ali, ou um filho pode ajudar os pais a cadastrar o seu e-mail. Não tem problema ficar dentro do núcleo familiar. O problema acaba, gente, acontecendo quando a gente usa esses e-mails nossos para criar uma senha do cliente que não é só para acesso ao INSS, que envolve também, por exemplo, o acesso às declarações de imposto de renda, e talvez vocês nem tenham procuração para acessar essas informações, né? Que envolve ou pode vir a envolver, e o sistema está sendo desenvolvido para transferir um carro, para transferir uma casa, né? Essa senha ela é muito mais ampla do que o mero acesso ao CNIS ou acesso aos laudos. E a gente tem que ter ciência disso quando a gente coloca essa senha unicamente aos nossos cuidados.
porque isso pode gerar várias responsabilizações do advogado também. A gente teve recentemente casos em que o cliente ou alguém foi lá e alterou a senha do cliente e mudou locais de conta de pagamento. E o cliente, quando questionado, disse: não, quem criou essa senha para mim foi meu advogado e só ele tem, porque o e-mail é o dele também, né? Então, o risco que a gente corre quando a gente joga para os nossos dados, para o nosso telefone, para o nosso e-mail, essa senha, que faz muitos serviços para o nosso cliente. A dificuldade que a gente vai ter muitas vezes, né? Depois de ter que ficar se explicando se o cliente, por algum motivo, deu a senha para uma terceira pessoa que não devia. Então, a gente deve tomar muito cuidado para a nossa segurança. Não é só para a segurança do cliente, mas para a segurança da advocacia, né? É importante, sim, ajudar o cliente a fazer a senha. Ele tem que ter a senha para poder utilizar os serviços? Sem dúvida. Mas a gente tem que tomar cuidado para que, se ele não tem e-mail, a gente pode criar um e-mail para ele ou usar o e-mail de alguém da família e passar essas informações de volta para ele. Porque a gente tem que entender o que é essa senha e para que ela serve. Ela vai servir para muito mais coisa até do que ela já serve hoje. Tem muitos projetos no gov.br de integrar todos os sistemas, né? De ele pegar o atestado de vacinação dele, de ele conseguir transferir um imóvel, de transferir o carro, de receber as multas do Detran naquele e-mail, né? E de se dar por intimado, de perder prazo de recurso disso ou daquilo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a inclusão dos nossos dados dentro desses dados que são do cliente, né? Então, isso é muito importante a gente destacar nesse. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem que ter acesso. Então, a gente tem, primeiro que, né? Inclusive, é uma coisa que o Leandro ensina lá nas aulas dele, incluir a gente como procurador. Se o cliente já entrou com um requerimento, você pode ir lá no meu INSS dele, se incluir o seu CPF como procurador, e você passa a conseguir acompanhar esse requerimento dentro do seu sistema. Também a gente está lutando junto à Comissão Nacional, e o Leandro teve semana passada, acho que estava uma reunião com o gov.br, nós estamos lutando para isso, né? Para que a gente possa ter acesso ao CNIS do cliente, aos dados do cliente dentro do nosso usuário e senha. Como? Juntando a procuração e informando que a gente tem sim poderes para acessar lá os dados do INSS. Então, são todas construções, o sistema está sendo adequado e construído à medida que a gente está necessitando cada vez mais dele, ele está evoluindo e a gente precisa a gente precisa, sem dúvida, cooperar para essa evolução, mas a gente tem que tomar cuidado para a nossa segurança, né? Não sei se o Leandro gostaria de trazer alguma coisa a respeito dessas evoluções. Sim. Também. O importante, essa questão da senha, agora o INSS está bloqueando também o acesso INSS digital. Porque o INSS precisa cuidar com a Lei Geral de Proteção de Dados, daquilo que ele recebe nos sistemas dele. Então, tem coisa que ele está recebendo pela nossa plataforma, lógico, por onde a gente faz o nosso protocolo. E o INSS está vendo que passou não sei o que passou aqui na rua, mas fez esse estrago aí. Mas assim, a nossa plataforma também, o INSS está cuidando com acessos concomitantes no mesmo login. CPF e senha INSS digital. Então, o que está acontecendo? Quando tem acessos exteriores, às vezes o advogado viaja e tenta acessar o INSS digital dele, o INSS está identificando isso como invasão. O INSS está identificando vários computadores acessando, às vezes, de IPs diferentes, o advogado. Então, tem uma parceria, por exemplo, com a Gisele, eu acesso o CPF, o login e senha dela no INSS digital aqui de Curitiba, a Amanda acessa de Camboriú, a Gisele acessa de Florianópolis. Então, ele está entendendo isso como invasão e está bloqueando o acesso ao INSS digital. Isso é um cuidado do INSS com relação àquilo que ele tem dentro dos sistemas deles. Sistemas de push, alguns sistemas que a gente fornece a nossa senha, o nosso CPF, a nossa senha, para alguns sistemas de push, trazer movimentação processual
dos processos. Esses sistemas não estão utilizando igual da justiça, não. Eles estão utilizando CPF e senha. O que, que acontece? Acesso concomitantes em IPs diferentes. Aí, esse sistema ele faz o push, ele faz um acesso a cada minuto para saber se tem. Ou seja, para o INSS está apontando que o Leandro está acessando, que em Curitiba, a Gisele está acessando em Florianópolis, a Amanda em Camboriú, e um sistema acessando a cada minuto em uma outra cidade do país. Ele está entendendo como uma invasão e está bloqueando os acessos dos advogados também no INSS Digital. Aqui tem um procedimento junto às OABs cadastradoras, que o advogado deve entrar em contato com a OAB que fez o seu cadastro, que ele enviou aquele termo, o TCMS, junto com seus documentos, e a OAB solicita o desbloqueio do advogado. Então, é mais um cuidado que a gente está tendo com o INSS cuidando dos dados que está recebendo e o advogado em fornecer para algumas empresas o seu CPF e a sua senha de acesso ao sistema. Aqui é uma facilidade, como a gente está falando, das facilidades que os sistemas trazem, é uma facilidade. Eu receber o push do andamento do processo é uma facilidade. Mas qual é a nossa responsabilidade quando a gente fornece para uma empresa o nosso login? E aquela empresa, com o nosso login, tem acesso a todos os dados dos nossos clientes, todas as informações dos nossos clientes. Então, é um cuidado que o INSS tem com os processos, mas a gente acaba abrindo uma porta para alguém daquilo que está sendo protegido por um lado, mas aberto por outro. Eu acho que esse cuidado, Gi, também daquela facilidade versus responsabilidade. Que facilidade tanto eu quero, mas que responsabilidade eu consigo analisar nas consequências dessas facilitações? E quais são os cuidados que eu tenho que ter justamente diante de tanta facilitação? Porque quando é esmola demais, a gente deve desconfiar, né? Sem dúvida, os sistemas precisam de melhorias também, né? Mas a gente tem visto evolução, a gente tem pleiteado, deve sair esse mês ou até mês que vem a ampliação dos serviços disponíveis nos sistemas da advocacia, né? Para a gente poder fazer mais requerimentos, ter acesso a mais serviços lá. E o meu INSS, que é aquele que o cliente tem os seus dados e que nós, como pessoa física, também temos. Vocês já olharam o CNIS de vocês, gente? Vocês já deram uma conferida para ver se está tudo certo, né? Também os nossos clientes têm lá os seus meus INSS e a importância do cuidado desses dados dos nossos clientes e dos nossos. A Lucimar diz, inclusive, aqui que existe o problema das consignatárias de empréstimo, né? Que também, muitas vezes, fazem o cadastro do cliente. O cliente tem uma senha que ele não sabe qual é, porque está lá no e-mail dessa empresa que faz empréstimo, que talvez até o empréstimo tenha sido feito fraudulento, né? Não autorizou empréstimo nenhum. Tem muitos casos que a gente viu, principalmente ali na pandemia, né, que os contratos passaram a ser totalmente online em muitos casos. A dificuldade, a Amanda teve alguns casos desse, né, Amanda, de clientes que tiveram problemas. Quer comentar um pouquinho sobre isso? Caso de troca de senha, né, do meu INSS, do meu INSS do cliente, enfim, ali, essas pessoas de má fé, terceiros, né? Teve um caso bem problemático, onde a pessoa, de alguma forma, teve acesso ao cartão do cliente assim que saiu dos Correios e fez um empréstimo gigantesco assim, junto à instituição bancária. Nesse caso, foi bem, bem grande assim, o processo. Ele fez empréstimo, sacou os atrasados, fez alteração do local de pagamento, tudo porque ele conseguiu acessar o meu INSS do cliente. E quando ele acessa o meu INSS do cliente, se a pessoa vai lá em minhas solicitações e pega cópia do processo, ele tem acesso a cópia de RG, cópia de carteira de trabalho. Então, todos os documentos pessoais que foram anexados ao processo administrativo fica nas mãos dessas pessoas, né?
Então, o problema ele pode ser assim bastante significativo, né? Fora, claro, os empréstimos que são feitos totalmente via telefone. Então, às vezes, ali a proposta ela é feita de forma truncada. Existe aquele outro tipo de empréstimo que é pela RMC, então a pessoa nem se dá conta que é um empréstimo mesmo. E só vai. Teve um caso recente também que o senhorzinho, já a idade bastante avançada, ele já estava tendo esses descontos desde 2015 e só agora que ele precisou de um empréstimo mesmo, que foi até determinada instituição bancária, e lá ele foi informado que ele não poderia solicitar um empréstimo maior, tendo em vista o empréstimo que ele já estava pagando. Ele falou, não, mas eu nunca fiz empréstimo. E aí ele, claro, a gente tirou o extrato dos consignados, conseguimos identificar quem era a instituição bancária, inclusive é um banco bem famoso por esse tipo de procedimento, né, de fato. Mas é lamentável, assim, gente, o que acontece no tocante às fraudes relacionadas aos consignados, sobretudo aos clientes de idade mais avançada, sabe? Eles acham assim que vai ter um crédito para o senhor. Eles falam, inclusive, eles falam em nome do INSS, né? Olha, o INSS liberou aí 30 mil reais para o senhor e o senhor vai pagar só tantos por mês. E o cara acha que tá tudo certo, não liga, muitas vezes nem liga para advogado nenhum, ele aceita e tá tudo certo. E aí a gente tá conseguindo, esses casos a gente tá conseguindo dano moral, às vezes só contra o banco, às vezes contra o banco e o INSS, depende de como acontece isso, né? Mas é lamentável, para ver como que a senha do meu INSS, como a Gil e o Leandro estavam falando, é muito importante, né? Não dá para liberar para qualquer pessoa. Eu tenho um caso aqui que dificultou um pouco ainda mais, mas que o GovBR conseguiu buscar aonde isso está começando, né? Que é justamente dentro da plataforma GovBR. Você não entra nem no meu INSS. Porque na plataforma GovBR, como a gente colocou, existe o acesso ao Detran, e ali a gente tem a Carteira Nacional de Habilitação. Então a gente tem um documento, um documento de identificação reconhecido, né? Ou a gente tem no Ministério do Trabalho, que também acessa a plataforma GovBR, a carteira profissional, que também é reconhecida como documento de identificação. E a gente tem acesso à Receita Federal pela plataforma GovBR. Então, tiveram fraudes, não só de consignado no CPF, mas sim abertura de empresa, abertura de microempresa e financiamento no CNPJ da empresa. Então, o que acontece? Vai ter toda aquela questão processual da fase de conhecimento, de uma execução em cima de um CNPJ, até chegar numa desconsideração da personalidade jurídica e buscar o sócio depois para ter uma execução em cima do sócio. Então é um caminho muito longo e, como a Amanda falou, ele ficou sabendo quando ele viu que ele foi fazer um empréstimo e a renda estava comprometida. E nesse outro caso, ele vai saber que existe um problema no nome dele lá na frente, depois que desconsiderar a pessoa jurídica. Então, o que a gente tem visto, a necessidade de melhorar o acesso da advocacia, melhorar essa questão da entrada pelo certificado digital, seja por um balcão virtual, onde a gente se identifica e traz para eles aquilo que a gente quer. Eu quero só o meu INSS. Eu quero o meu INSS, a carteira profissional e acabou. Eu não quero entrar em ANAC, eu não quero entrar em cartório, eu não quero entrar em saúde, eu não quero entrar em Detran, eu não quero entrar em sistemas de fornecimento de recall de carros, por exemplo, que vem tudo por esse e-mail que o José falou. Eu quero isso, isso e isso, como é feito no ECAC, por exemplo. E essa questão do acesso do advogado pelo balcão virtual, por certificado digital, que seja assim no nosso sistema também, que a gente possa entrar, tem lugares que está funcionando o certificado digital, tem lugares que não, mas que a gente também possa entrar com o nosso certificado digital na nossa plataforma. A gente vai ter uma dificuldade nisso? Vai, porque hoje a gente acessa com CPF e senha da onde a gente estiver. A gente vai ter que estar com o certificado na mão.
Futuramente a gente pode pedir algum acesso, como na justiça, por duplo fator, enfim. Mas hoje a gente vê que com o GovBR o caminho deles é rastreabilidade, segurança para o sistema. E para nós eles conseguem uma rastreabilidade pelo meio do certificado digital. Então, provavelmente o caminho seja esse, certificação digital. E quem sabe a gente também não faça parte do GovBR. Porque se a gente tiver, se o advogado, se a OAB fizer parte do GovBR, a gente também vai ser um serviço, um dos 3.000 serviços, né, constantes na plataforma GovBR, e facilitar essa nossa identificação e esse nosso acesso. Ó, a Poli de Selic em Minas Gerais já está com certificado. É isso aí, a gente está ampliando, tentando ampliar para a advocacia os acessos a certificado digital. Ainda alguns com muitos problemas, identificação da certificação, mas a ideia é, aí 1 mês e meio, 2 meses, aí a gente ter isso já para todo mundo. Complica? Complica um pouco, mas traz segurança. Claro que depois dessa segurança, a gente vai vendo como a gente pode facilitar. Uma das coisas que teremos que buscar dentro dessa facilitação é subestabelecimento, renúncia e revogação INSS digital. A mudança de plataforma, quando é apresentado um subestabelecimento meu para Amanda, o meu para a Gisele, e ele sair automaticamente da plataforma de uma para outra, sem a necessidade de cadastro, enfim. Então são, mais uma vez, facilitações aí que a plataforma traz, mas também a questão da responsabilidade. Só esclarecendo o último ponto, Gi, que a Gi colocou dos serviços, né? A ideia do GovBR, por exemplo, nesses medidores de temperatura que a gente tem no shopping, aquele de chegar e parar na frente do shopping, ele já dá ali a temperatura, aquilo é que a ANAC quer colocar nos aeroportos. Então a gente vai chegar, vai parar ali e pela plataforma GovBR já vai saber toda a ficha do cidadão. Está devendo pensão alimentícia, a polícia está buscando, enfim, vai estar tudo vinculado nessa plataforma do GovBR. E na pandemia, eles fizeram a unificação com o SUS também, né? Agora, muita informação do SUS já está constando, em razão até do certificado de vacinação. Então, assim, tem muita coisa evoluindo. Não quer dizer só a evolução do INSS, mas a gente tem que ficar atento, acompanhar, entender os reflexos, né, de cada um desses serviços e o nosso papel dentro disso tudo. E a luta que a gente tem é sempre de proteger a advocacia, né? Orientar, esclarecer, para que se entenda quais são todos os efeitos. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre então, essas facilidades. Uma coisa muito interessante que a gente tem já, né, no processo administrativo previdenciário dentro do meu INSS, a gente teve o acesso ao CNIS. Para quem não lembra, a gente tinha que agendar para ir pegar o CNIS. A própria elaboração de senha, né? Tinha aquele serviço que era o CAD senha, que era você ir lá para poder cadastrar a senha presencialmente no INSS. A gente já consegue fazer isso online. E a gente teve, durante a pandemia, o reforço do acesso aos laudos médicos, né, Leandro? A gente está lutando para ampliar um pouco mais isso, para que a gente tenha agora o acesso aos laudos sociais, né, do serviço social, que ainda não está bem, não tá sendo entregue de forma tão simplificada, mas o acesso aos laudos médicos já é um serviço muito interessante e muito importante, gente, para quem vai entrar com um pedido de benefício por incapacidade. Seja na via administrativa, se você quer recorrer, seja na via judicial, se você quer discutir judicialmente esse benefício. Porque muitas vezes o tema que está sendo discutido ali não é médico, é carência, é qualidade de segurado. Então você vai ver o laudo médico e diz lá incapacidade, data do início da incapacidade, data do início da doença, e está tudo ali. E o benefício foi negado por outros motivos, né? Então você tem que levar isso até para a via judicial, se for o caso, porque com toda essa discussão das perícias médicas, necessidade, não necessidade, o quanto tem tido um movimento para que a gente diminua a necessidade de perícias médicas judiciais, quando o tema controvertido não é a incapacidade, já destacar isso nas nossas iniciais, né? E também a possibilidade de recurso, porque a MP 113
1103, aliás, ela diz que se o recurso para o CRPS, né, para a junta, for relacionado à negativa com base na questão médica, ele nem vai para o CRPS, vai ficar com os médicos, volta para os médicos. Então, você tem que dizer no teu recurso, olha, o médico já reconheceu a incapacidade. Eu estou discutindo aqui no meu recurso administrativo, eu estou discutindo aqui a qualidade segurada, eu estou discutindo aqui a carência, eu estou discutindo aqui um outro ponto que vai ter que mandar para a junta. E vamos ser sinceros, gente, a chance de você conseguir discutindo na junta é muito maior do que você conseguir discutindo junto aos peritos, né? E se a discussão não é médica, bem, às vezes você vai demorar um tempão, vai para os médicos para voltar para ele dizer a mesma coisa que já foi dito, que existe a incapacidade, mas que a discussão é outra. Então, esses detalhes na documentação que a gente tem que tomar o cuidado na instrução processual. E também, né, muitas vezes o acesso à cópia do processo, como a Amanda disse, na questão de tempo especial. Eu vou deixar, não sei se o Leandro quer falar um pouco, a Amanda quer falar um pouco sobre essa importância dos acessos. Leandro fala, acho que depois a Amanda pode falar na questão do especial, né? A importância do processo administrativo na aposentadoria especial. Legal, show de bola. Eu vou começar ali por essa questão do sistema, da falta de comunicação entre os sistemas com relação aos laudos, né? O laudo da assistência e o laudo da parte médica. Realmente o sistema SAB está vinculado, né? O sistema do meu INSS, o sistema SAB é o sistema dos peritos, né? Que trata o benefício por incapacidade. Esse sistema se comunica com o meu INSS e por isso que a gente tem a disponibilização dos laudos médicos ali automaticamente pelo meu INSS ou diante da solicitação por link, sobre o íconezinho ali, laudo médico. Se não está pronto, ele automaticamente ele já faz a solicitação, em horas ele já está disponível. Com relação ao da assistência, o sistema da assistência do assistente, da assistência social, é separado desses dois. O alerta que fica aqui quando a gente for fazer a solicitação da cópia do processo, porque a gente tem que fazer por meio de cópia do processo, que não tenha a solicitação de cópia de laudo assistencial, a gente faz a solicitação da cópia do processo e coloca num ponto do nosso requerimento que a gente precisa do laudo da assistência social. Porque senão ele vai lá, vai pegar a cópia do processo que ele tem no GET e vai disponibilizar para a gente só aquilo. O que o servidor tem que fazer quando a gente faz a solicitação e existe o laudo assistencial? Ele levanta ali da cadeira dele, vai até aonde é feita a assistência lá no posto do INSS, pede a impressão do laudo, digitaliza e junta na nossa cópia do processo. Então, esse procedimento ele ainda é humano, ele ainda precisa desse procedimento de buscar o laudo, digitalizar e disponibilizar para a gente. Então, o primeiro cuidado com relação aos laudos assistenciais é justamente esse. Quando você tem situação de laudo assistencial, faz o requerimento de cópia de processo e coloca que você precisa o laudo assistencial. Muitas vezes, as pessoas, como a gente estava falando, a questão do benefício por incapacidade ou qualquer outro tipo de benefício, a gente pede a cópia do processo ou a gente pede um extrato, como o SMED, para a gente saber data do início da incapacidade, data do início da doença. Isso tem já no meu INSS, num íconezinho, num setor do meu INSS chamado histórico de processo, resumo de processo. Agora fugiu o nome que está no sistema, mas é extrato de benefício. É extrato de benefício no meu INSS. Ele já traz todas essas informações do benefício. A gente conseguiu com o INSS, a gente queria colocar o nome de dossiê previdenciário, mas o INSS colocou como extrato de benefício. Perfeito, sem problema. Trazendo informação pode ser por qualquer nome que seja. Então, aquilo que esse histórico de benefício, esse extrato de benefício ele traz, são aquilo que o sistema consegue buscar de maneira automática. Ou seja, aquilo que está no GET, aquilo que está nos sistemas que estão interligados no Geridia. Agora, aquilo que não estiver, por exemplo, situações do plenos, como Combas, RevCit, Instituidor, esses sistemas separados do Prisma,
no pleno, essas informações não estão. Mas a dica é, dá uma olhadinha nesse histórico, no extrato de benefício, que muitas vezes a informação que a gente vai buscar, tem que pedir uma cópia do processo, aquilo vai demorar, muitas vezes está ali. Claro que a coisa está sendo automatizada ainda. Tem coisas que não estão, os benefícios mais antigos ainda não estão, aqueles que ainda o sistema não comunicou automaticamente, mas a gente vê aí uma facilitação também pela busca das informações nesses casos aí, Gi. Isso mesmo. Deixa eu até mostrar aqui, ó. O nome é Extrato de Informações do Benefício. Deixa eu ver se dá para ver aqui. Aqui, gente, ó. Esse aqui, esse desenho aqui dentro do meu INSS do cliente, onde a gente vai para pegar essa informação que o Leandro está fazendo. Não é a declaração de benefício, que tem a listagem dos benefícios do início e fim. O extrato de informações de benefício é um documento mais amplo, com mais detalhes. Não é só início e cessação. Ele tem lá mais informações, renda inicial, renda final, se ainda está ativo, se não está, vários detalhes a mais. É um documento realmente muito interessante e muito importante. Amanda, vou passar para você agora para destacar um pouquinho a importância do processo administrativo nas aposentadorias especiais. Na aposentadoria especial ou até mesmo na averbação de tempo especial antes do momento da aposentadoria, né, Gi? Mas sempre que há ali a solicitação de reconhecimento de tempo especial, também vai para uma área técnica que é responsável por fazer a análise dos documentos que foram juntados no processo administrativo no tocante à especialidade dos períodos que foram pleiteados. Então, se você juntou LTCAT, juntou PPP, os formulários ali mais antigos, né, SB40, DSS 8030, isso vai para um especialista, né, ali o perito para a área técnica do INSS, e da mesma forma que existe o laudo, digamos assim, médico, também tem o laudo, que é, na verdade, uma perícia que é feita em cima dessa documentação, e aí ele vai colocar lá, via de regra, tá, gente? Quando você baixa a cópia do processo administrativo, essas informações estão lá no final. E aí, lá no final do processo, assim, análise do tempo especial, análise técnica da especialidade dos períodos. E eu particularmente acho muito bom a parte que de como isso aparece no processo, tá? É claro que, assim, o entendimento, né, na via administrativa em relação à especialidade, um entendimento mais restritivo, mas sem julgar o mérito, só a forma que é apresentada e a forma que é realizada essa análise. Então, vem no final os períodos, isso quando é bem feito, né, gente? Como normalmente, assim, quando o advogado faz os pedidos e a gente faz ali a solicitação do reconhecimento da especialidade, destacando os períodos de forma separada, então, via de regra, você tem uma resposta muito completa por parte do INSS. Ele pode até não reconhecer o período, mas ele explica por que ele não está reconhecendo. Então, ao final da cópia do processo, vem lá um anexo, onde coloca período de tal a tal. Daí ele vai dizer totalmente enquadrado ou não enquadrado totalmente, ou parcialmente enquadrado, o porquê que foi enquadrado, o porquê que não foi enquadrado, qual o código ali dos decretos que ele estava enquadrado, qual a técnica utilizada, se essa técnica utilizada estava ou não de acordo com a legislação. Então, se você, advogado, está fazendo a solicitação de reconhecimento de tempo especial, é importante que no seu pedido, e assim, gente, não existe requerimento de tempo especial sem uma petição escrita. É muito ruim você simplesmente largar os PPPs ali no processo ou juntar uma carteira de trabalho e imaginar que o INSS vai enquadrar aquilo ali sem você pedir. Então, nos pedidos de tempo especial, faça uma petição. Não precisa encher de legislação, mas o mais importante, discrimine de forma clara e objetiva quais os períodos que você quer ver reconhecida a especialidade. É o período do dia 1 de abril de 95 a 7 de outubro de 98. Discrimine. E, além disso, além de destacar o período de forma pormenorizada, indique para o INSS aonde está a comprovação daquela especialidade. Olha, INSS,
Eu quero o tempo especial do período de 2000 a 2005 com base no PPP da empresa tal. E o agente nocivo era tal. Então, quando você faz isso, a sua resposta que vem da área técnica do tempo especial ali do INSS também vem mais completa. E isso te dá ferramentas para você eventualmente ajuizar uma demanda nesse sentido. Então, você pode demonstrar que a sua documentação ela não tinha problema nenhum, mas que não foi reconhecido porque na via administrativa o entendimento muitas vezes que o EPI para aquele agente é eficaz, como a gente sabe que para o biológico, por exemplo, na esfera judicial já está bem tranquilo que não tem EPI eficaz, mas muitas vezes na via administrativa a gente não consegue o reconhecimento por causa do EPI. Né? Ou a habitualidade e permanência, que muitas vezes na via administrativa é mais restritivo, e na esfera judicial, com base naquele laudo que vem ali na cópia do processo administrativo, a gente consegue demonstrar, olha, excelência, o próprio INSS demonstrou que era assim, assim, assim as atividades, que tinha o agente, só que lá essa interpretação é contrária. Então, uma análise inicial do INSS bem feita e você oportuniza o INSS a fazer essa análise, porque o seu pedido foi bem feito, vai facilitar muito se eventualmente você precisar ajuizar uma demanda nesse sentido. E a gente sabe que hoje a realidade do tempo especial é que a maior parte ainda é judicializado, né? Exatamente. E uma coisa interessante é que esse pedido do tempo especial, ele também pode ser objeto de correção, eventualmente antes mesmo do pedido de aposentadoria, né? Assim como a inclusão de períodos trabalhados que não estejam no CNIS, assim como a correção de períodos de tempo rural, a inclusão de tempo rural, a correção de dados no CNIS, de salários que estejam abaixo do que foi pago. Então, temos que cuidar do processo administrativo, porque ele é essencial para resposta rápida do INSS, para concessão do benefício, para análise do servidor ou do médico que vai fazer a verificação, e também, muitas vezes, para a gente poder judicializar de uma forma que a gente tenha viabilidade de concessão desse benefício ou dessa revisão na via judicial. A gente sabe que tem temas que o INSS não nos dá na via administrativa, mas a gente precisa ter discutido ou levado os documentos para poder levar para a via judicial. O prévio requerimento administrativo para matérias de fato, seja concessão, seja revisão, foi definido pelo Supremo no tema 350. Então, o que a gente pode levar direto para a justiça seria apenas a revisão de matéria de direito. Mas sempre que envolve documento, matéria de fato do nosso cliente, precisa ter estado primeiro no INSS. Seja no pedido de concessão, que você levou os documentos, o INSS não analisou, não concedeu, ou seja, num pedido de revisão, se o documento não foi entregue ao INSS naquele processo inicial. E daí a importância de a gente entender os procedimentos administrativos, porque apesar da IN 128 já ser um compilado, gente, a IN 128 ela é uma vitória também para a advocacia previdenciária. Por quê? Porque ela juntou num lugar só a maior parte das informações necessárias para os procedimentos administrativos, seja na IN, seja nos livros, que são as 10 portarias que estão anexas, que inclusive já estão sendo revisadas, são recentes, mas já estão sendo atualizadas, né? Mas além disso, a gente teve a disponibilização dos anexos editáveis dentro, né, daquelas normas interativas, né, que agora consta no site do INSS, onde você pode baixar o Word do formulário tal ou tal. Eu vi aqui algumas perguntas a respeito de como que a gente pede essas inclusões de tempo especial, tempo rural, né, de como fazer isso. Isso é um procedimento que é feito através do acerto de vínculos e remunerações, muitas vezes, né? Esse procedimento está previsto na portaria 123, né, do INSS, e ela tem no artigo 3º a questão da complementação, do pedido de contribuição de período decadente, do acerto de código. O teu cliente pagou como facultativo e ele era individual e você precisa mudar isso para que ele tenha, por exemplo, um elastecimento do período de graça, né? O acerto de vínculo de remunerações para eu atualizar, corrigir o que está lá no CNIS, incluir, tirar, melhorar as informações, tudo isso eu posso fazer como?
No momento, apesar de a gente já estar pedindo lá, insistindo, né, Leandro? No momento ainda não é possível a gente requerer nem pelo meu INSS do cliente, nem pelo INSS digital da advocacia. Como que faz para abrir esse procedimento, então? A gente tem que ligar para o 135 ou para o 0800 135 0135. Se você é advogado e está ligando para abrir o procedimento para o seu cliente, ligue pelo 0800, onde você vai se identificar como advogado. E daí você pede a abertura desse procedimento. Ao abrir esse procedimento, você vai poder entrar e juntar os documentos lá no acesso aos meus requerimentos. Você vai lá, se inclui como procurador e coloca a documentação lá, né? O pedido. Inclusive, tem um dos anexos da IN, é esse requerimento de acerto do CNIS, né? O RAC. Você consegue colocar lá todas as informações, né? E botar também dentro do processo administrativo os documentos que vão justificar essa correção que você quer, essa troca de dados ali. E daí, com isso, você consegue realmente fundamentar o teu pedido para que você possa dar andamento nesse requerimento e ter uma análise do INSS antes mesmo do requerimento de aposentadoria. Porque se você fizer isso antes, quando chegar lá o pedido, talvez até o robô já consiga conceder, porque tá tudo certinho, tá tudo bonitinho, né? Então a gente ajuda o robô a conceder rápido, fazendo esse procedimento antes. Eu vejo aqui que a gente está quase chegando no fim, então eu já vou passar a palavra para o Leandro, depois para a Amanda, para a gente fazer os destaques e daí se despedir. Lembrando que amanhã, à 1h da tarde, a gente está aqui de novo. Então, amanhã e quarta, à 1h da tarde, a gente está aqui de novo para conversar com vocês sobre o direito administrativo previdenciário, todas as suas dicas, nuances, destaques. Leandro, fica à vontade. Isso aí. A Amanda tocou em 2 pontos ali fundamentais, aí, a questão do requerimento, não só do especial, mas no requerimento como um todo, né? Eu trago aqui a necessidade não só de fomentar o robô, mas de fomentar o servidor que está analisando. A gente precisa trazer no requerimento aquilo que o INSS, além daquilo que o INSS já bate o olho e já tem ali no GET dele. Então, o CNIS ele já tem. Se eu tenho alguma coisa diferente daquilo que está no CNIS, eu tenho que trazer para ele. Olha só, no período tal, a data de saída está errada, na carteira está aqui, ó, cola a carteira ali. De uma maneira simples, clara, objetiva, porque o servidor também tem muitos processos para analisar, então aquilo precisa estar ali, né, de uma maneira prática para ele utilizar. E outro ponto que ela trouxe, que é a IN, que é a nova IN, que é 128, trouxe a necessidade de motivação e de resposta de todos os pedidos. Então, agora já está ali na sessão normativa que o INSS tem que responder tudo aquilo que foi pedido. Mais uma vez, o nosso trabalho, a nossa responsabilidade de, além de fazer diferente, a gente fazer completo. A gente trazer realmente, fugir de requerimento padrão e fazer a nossa petição. A gente está sendo pago pelo nosso cliente para isso. Para a gente fazer um requerimento, para a gente buscar o direito dele. E o INSS está ali com as portas abertas. Hoje, a IN traz todo o processo eletrônico, todo o procedimento de maneira eletrônica. Então, a gente tem que se adaptar porque a maneira eletrônica retirou ou mandou para análise automática e retirou contato com o servidor como a gente tinha antigamente no guichê. E aonde a gente vai poder fazer isso? No requerimento. Seja no requerimento de serviços, que a gente está buscando para poder facilitar cada vez mais, seja no requerimento de um benefício que já está disponível já há bastante tempo, seja no requerimento de um serviço, de uma CTC, enfim, daqui a gente for fazer, façam um requerimento que vocês utilizam, da maneira que vocês escrevem, mas coloquem de maneira clara e objetiva. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar aqui, realmente é uma satisfação e espero nos próximos dias a gente poder cooperar mais um pouquinho aí com a advocacia previdenciária. Valeu, boa tarde, bom trabalho, até amanhã. Então, Leandro, só mais uma coisinha aqui para a gente encerrar. A IN, né, agora, até perguntaram aqui se eu preciso fazer um requerimento de acerto de CNIS antes, eu posso fazer tudo com benefício. Gente, tem um artigo na IN, salvo engano, acho que é o 574, parágrafo 4º, e eu acho muito legal citar esse artigo porque ele fala o seguinte:
ainda que o segurado não faça jus ao benefício que você está pleiteando, a partir do momento que você ingressou com requerimento no INSS, aquele cadastro daquele segurado, aquele CNIS, ele tem que vir corrigido, ele tem que estar sanado ali as pendências. Então, para a gente, isso também é muito bacana a gente colocar nos nossos requerimentos, porque é a oportunidade que a gente tem de conversar com o INSS e falar, olha, tudo bem, eu não vou, enfim, por algum motivo o INSS não vai implementar aquele benefício, não considerou a carência, enfim, mas arruma os indicadores, coloca a data final daquele vínculo, fecha aquele CNPJ, encerra aquela situação de contribuinte individual lá de 1900 e Guaraná de rolha, senão depois o segurado vai pedir um LOAS ou uma pensão por morte, tem um CNPJ aberto e a viúva não consegue porque ela não tem documentação daquele CNPJ. Então, a partir do momento que você deu entrada no requerimento, se debruça naquele processo administrativo e dali para frente, gente, ó, arruma as pendências, arruma os indicadores, paga as complementações que são necessárias, porque hoje, se tiver contribuição abaixo do mínimo, não vai servir para nada, nem para carência, nem para tempo, nem para manutenção da qualidade de segurado. Então, façam as correções. É o momento que a gente tem ali para realmente corrigir, deixar certinho, bem alinhado aquele CNIS, né? Para se eventualmente a gente precisar requerer um benefício no futuro ou os dependentes, vai estar mais fácil a vida do segurado e a nossa também, né? Gente, prazer sempre falar sobre direito previdenciário ao lado dessas duas feras, né? Amanhã e quarta estaremos aqui novamente e muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada a todos que estiveram com a gente hoje. Temos encontro marcado amanhã e quarta-feira, então 13, 14 e 15 de junho a gente vai conversar, né, na nossa segunda jornada de Direito Previdenciário Administrativo. Esperamos vocês amanhã. Um beijo, obrigado pela companhia, aos meus queridos colegas Leandro e Amanda e também a todos que estiveram aqui com a gente hoje. Essa live vai ficar gravada para que vocês possam assistir depois, caso queiram. Um beijo, gente. Até amanhã.